E diante disso, eu quero convidar o nosso irmão Anderson para trazer a palavra de Deus para nós. Porque a palavra de Deus é como se fosse uma espada de dois gumes, que corta, que fere o nosso coração. Mas não é um ferir de, estou machucado, não quero mais, não. É um ferir de inflamar, de desejar a presença de Deus. Por isso, estenda as suas mãos sobre o Anderson. E nós clamamos, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida dele. Que as palavras que agora saem dos lábios dele possam ser como fogo, Senhor. Assim como aquela língua de fogo que caiu lá em Pentecostes possa cair através da pregação desse Teu Filho, para que possa impactar a nossa vida e nos levar do deserto até as promessas do Senhor. Porque nós podemos estar hoje no meio de um deserto vivendo uma agonia, vivendo talvez a solidão, mas nós cremos, Senhor, que após a noite vem a alegria, após a lágrima vem a alegria, Senhor. Nós acreditamos na Tua promessa que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Por isso, Senhor, derrama uma porção dobrada do Teu Espírito sobre ele. Iria labar, alaria, labarie. Ore, alabar, alabaria, alabaria, alabarie. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem como em Pentecostes. Canta isso conosco. Espírito. Espírito, Espírito. Peça que desce. E desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Que um Pentecostes de amor aconteça hoje. Enche-me de novo. Aconteça na nossa vida, Espírito. Espírito, Espírito. Leva, Espírito, todo bloqueio, que desce como toda barreira, fogo. Toda rejeição, todo vem fechamento, toda oposição à palavra que será anunciada, para que grandes bênçãos e muitas graças aconteçam no nosso meio. Isso, você que está aqui, você que está em casa, já ore conosco. Clame a presença do Espírito, para que seja um dia de um derramamento poderoso, sobrenatural do Espírito sobre nós. Do Espírito. Diga, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Suplique, Espírito, 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 que desce como fogo, desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes. Sim, que o novo Pentecostes aconteça de novo. Nesta manhã na casa de todos aqueles que nos acompanham. Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos os irmãos que se encontram aqui na TV Século 21. Bom dia para você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, pela TV, pela internet. Você é muito bem-vindo. Louvado seja Deus pela vida de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Vamos aplaudir e glorificar ao Senhor por todo o amor que Ele derrama sobre nós nesta manhã. Que alegria nós podemos estar juntos para nós partilharmos a palavra de Deus, para nós falarmos das coisas do alto. Eu sou o Anderson Leite, sou fundador da comunidade Ruá Adonai, da Diocese de Campo Limpo, São Paulo. Sou membro também da Renovação Carismática Católica e com alegria me dirijo a você, porque eu creio que nesta manhã, principalmente nós que temos atravessado por um deserto, o Senhor nos conduz à terra das promessas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Que o Senhor realmente nos leve a compreender
que a dificuldade jamais terá a última palavra em nossa vida. Todo deserto ele passa. O tempo de bonança está a caminho. Nós já avistamos a terra prometida e queremos abraçar as promessas de Deus. Permita com que esta palavra, ela entre pelos seus ouvidos, chegue ao seu coração, e que no seu coração a semente da palavra encontre terra boa, solo fértil, não somente para dar frutos, mas para dar frutos saborosos. Nós queremos nos esbaldar com os frutos da terra prometida. Acompanha aí comigo, Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta, e verei este fenômeno estranho. Verei, porque a sarça não se consome. Viu Deus que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. E o Senhor disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir desta terra, para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei ao faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Convido você que está aqui, está em casa e que ama a Sagrada Escritura, vamos dar uma salva de palmas linda para nós aplaudirmos e glorificarmos ao Senhor que fala a nós através das Escrituras Sagradas. Queridos irmãos, nós acabamos de ler
um trecho do livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele narra para nós parte do período, na verdade o período final, em que os israelitas estavam vivendo como escravos no Egito, após um período de 430 anos. Este povo, que havia chegado ali no Egito, num tempo de fome, que tinha sido acolhido por José, acabou sendo escravizado. Porém, Deus, ele não deixou o seu povo à mercê. No texto que nós lemos, nós vamos ver Deus levantando Moisés para poder tirar o povo do Egito, para conduzi-lo pelo deserto, para que este povo então pudesse alcançar a terra das promessas de Deus, a terra que mana leite e mel. O texto que nós lemos, lá no versículo 1, mostra Moisés apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Madiã. E nesse texto, nós temos ali uma palavra de muito poder para as nossas vidas. Porque Moisés vai conduzir as ovelhas para além do deserto, até a montanha. O deserto, na Bíblia, ele é ali compreendido de várias formas. Existe uma conotação negativa para o deserto, porque ele também era compreendido como o mar, como uma espécie ali de morada, de habitação do mal, mas há também uma conotação positiva. Por quê? Porque o deserto também era compreendido como um lugar de experiência, como um lugar de formação, como um lugar de encontro com Deus. E é justamente dentro deste aspecto positivo que eu já quero começar falando a você. Sim, você que tem vivido um tempo de deserto na sua vida e na sua história. Você que há muito tempo tem rezado e você tem dito para você mesmo: eu não tenho sentido Deus. Onde é que Deus está? Por que Deus tem permitido que eu passe por isso? E Deus está falando diretamente ao seu coração: eu permiti que você passasse por isso, para que você seja formado, para que você venha para a minha presença, para que você venha ao meu encontro, para que você amadureça e para que você se torne uma pessoa melhor. Creia que da mesma forma que Moisés conduziu as ovelhas para além do deserto até a montanha, neste tempo de deserto, Deus te toma pela mão também para te conduzir à montanha, que é um lugar de encontro com Deus. Então, no seu deserto, permaneça firme. Deus vai se dirigir a Moisés e vai ali chamá-lo, e o chama 2 vezes pelo nome: Moisés, Moisés. Interessante que nas Escrituras, Deus chama pelo nome 2 vezes aqueles os quais Deus tem um grande chamado. Esta é uma pregação, é um momento em que Deus também quer recordar que Ele tem mantido todas as promessas que Ele tem sonhado para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vocação, para o seu relacionamento com Deus. Ele se dirige a você nesta manhã, Ele te chama pelo teu nome 2
vezes. Ele te chama para uma intimidade com Ele. Até porque atravessar o deserto não é o problema. O problema é como muitas vezes nós atravessamos o deserto. Atravessar o deserto sem Deus, de fato se torna algo ainda mais desafiador. Mas atravessar o deserto, na intimidade daquele que nos chama pelo nome 2 vezes, eu não vou dizer que é mais fácil, mas certamente atravessar o deserto na presença de Deus é a certeza de que deste deserto nós sairemos vencedores. Guarda isso no teu coração. Aquele que te chama pelo nome e chama o teu nome 2 vezes. Você pode inclusive bater aí no seu peito, no seu coração. Fala o seu nome 2 vezes. E recorda que Deus, Ele está te chamando neste momento. E Ele te chama para coisas grandiosas, como há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás, Ele chamou o Padre Eduardo, a irmã Luísa, também para começarem e para tocarem esta obra. Nós cremos que aquele que tem coisas grandiosas para nós, Ele está nos chamando 2 vezes pelo nosso nome. E aí a nossa resposta, ela precisa ser diferenciada. Para aquele que nos chama para a intimidade, para aquele que nos chama 2 vezes pelo nome, não há outra resposta senão: eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, nós nos colocamos à tua disposição. Podemos estar vivendo um tempo de deserto, de provas, de tempestades, de tribulações, mas eis-nos aqui, conta conosco, Senhor. Gente, esse texto, ele tem também algo muito lindo, ele tem algo muito interessante, porque ele traz para nós a ideia de que no nosso deserto, na nossa tempestade, nas nossas provas, Deus não está distante. Deus está mais perto do que nós podemos imaginar. Se nós olharmos, por exemplo, para o versículo 7, tem alguns verbos que chamam de maneira poderosa a nossa atenção. Deus se dirigiu a Moisés. Moisés deu a sua resposta: eis-me aqui. E Deus vai falar então da realidade na qual encontrava o seu povo. Deus começa dizendo: eu vi a miséria do meu povo. Ei, você que tem vivido este tempo de deserto na sua vida, Deus pede para que eu libere esta palavra para você. Ele tem visto tudo aquilo que você tem passado. Neste deserto, Ele tem visto todas as lágrimas que você tem derramado. Ele tem visto tudo aquilo que você tem vivido, aquilo que tem te amargurado, aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem te afligido. E se Ele está vendo, não é somente porque Ele vê todas as coisas, mas é porque Ele está do seu lado. Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Outro verbo que nos chama muito atenção: ouvi seu grito por causa dos seus opressores. Ei, Deus tem falado para você. Eu tenho ouvido os seus clamores. Muitas vezes neste deserto, você tem se direcionado a mim em oração. Você tem clamado por mim. Você pode ali não estar me ouvindo, mas até mesmo através do silêncio,
eu tenho falado a você, eu ouvi os seus clamores, eu ouvi o seu grito. Ei, Deus quer ouvir o seu grito, o seu clamor, o seu pedido de oração. Inclusive você que está em casa, manda o seu pedido de oração para nós. Nós queremos orar por você. Você que tem atravessado este deserto. Você ali que tem se sentido distante de Deus. Você que não tem sentido Deus. Ele está falando, eu estou vendo a sua miséria. Eu estou ouvindo o seu grito, então manda os seus pedidos de oração, porque nós queremos orar por você. São 100 missas que têm sido ali celebradas na intenção dos seus pedidos aqui na associação do Senhor Jesus. E como é bom enquanto igreja, nós podermos entender que existem realidades que oram por nós, que nos dão cobertura espiritual e que tem ali nos sustentado nestes tempos de provas. Eu ouvi seus clamores, conheço os seus sofrimentos. Ei, neste tempo de deserto, o que tem ferido a sua dignidade? O que tem feito você chorar? Qual é a causa que tem te perturbado nestes tempos? Talvez sejam questões financeiras, talvez sejam problemas de relacionamento, talvez sejam até mesmo crises relacionadas à fé, porque nós sabemos sim que os tempos são difíceis. É um deserto, é um vale de lágrimas que nós temos atravessado, mas caminha nesta certeza, você não está sozinho. Mas é muito difícil isso para mim. Então deixa eu te falar uma coisa. Caminha debaixo de promessa. Porque no versículo 8, que coisa linda. Deus dizendo que Ele desceu para poder livrar o seu povo. Gente, esta ideia de Deus descer é uma ideia maravilhosa, gente. Isso é sinal que Deus nos ama tanto. E por nos amar tanto, Ele vem ao nosso encontro. Ele desce para libertar o seu povo. Se Ele desce é para se fazer perto. É para olhar nos olhos. Eu desci para livrá-los, e eu vou fazer vocês subirem para a terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel é a terra prometida. É o lugar das promessas de Deus. Lá no livro de Josué tem um texto que eu gosto muito, porque ele vai dizer que de todas as promessas que Deus deu ao seu povo, nenhuma se falhou, todas se cumpriram. Este momento é o momento de restauração de promessas de Deus em nossa vida. Ainda que nós tenhamos atravessado um deserto, porque eu havia dito, o deserto, ele é compreendido como um lugar de formação. O deserto é a escola dos santos, irmãos. É a escola daqueles que querem ser melhores. Atravessar o deserto, repito, não é o problema. Na nossa oração, nós não devemos pedir, Senhor, tira este deserto da minha vida. Pelo contrário, Senhor, permita-me atravessar por este deserto, mas vem comigo. Me dá força para poder atravessar, porque senão nós continuaremos formando cristãos fracos, covardes, que não conseguem ali resistir às provas e às dificuldades
de seu tempo, quando tudo parecer difícil, lembre-se que há promessas de Deus para a sua vida. Deus prometeu: eu vos farei subir para a terra que mana leite e mel. E a história nós já conhecemos, porque este povo sai do Egito, é perseguido pelo faraó, atravessa ali o mar, e quando eles chegam ao deserto, eles já começam a enfrentar as suas grandes provas. Primeiro, faltou comida, mas Deus providenciou o necessário, fez chover pão do céu, maná. Faltou água, Deus fez brotar água da rocha. Em todo aquele tempo de deserto, Deus estava com seu povo, num caminho que poderia facilmente ser feito em alguns dias. Nós sabemos que o caminho de alguns dias tornou-se um caminho de 40 anos, porque a geração que saiu do Egito foi uma geração infiel, e não pôde adentrar nas terras das promessas de Deus. Deus tem promessas para a nossa vida, mas para alcançá-las, nós precisamos de fidelidade. E talvez talvez não, com certeza, um grande modelo de fidelidade para nós é o próprio Jesus. Nós estamos nos encaminhando para os últimos dias do período quaresmal, deste tempo quaresmal. Nós também fomos ou estamos no deserto com Jesus, porque no deserto nós estamos com Jesus. Bate assim no seu peito e diga ao ponto de convencer a você, diz assim: no deserto eu estou com Jesus. Você que está em casa, diga: no deserto eu estou com Jesus. Nós estamos neste deserto com Jesus. E Jesus, ele foi tentado e ele permaneceu fiel. Ele ali teve fome, ou dependendo do evangelho, só teve fome depois de 40 dias, mas foi tentado a transformar pedra em pão. Não transformou, porque não é da natureza ali de Deus servir a si próprio. Jesus não serviu a si próprio, resistiu à tentação, não transformou pedra em pão, não se prostrou diante do diabo, que prometeu todos os reinos da terra para ele. Não se lançou ali para baixo no templo, como o diabo também havia tentado, dizendo que os anjos o guardariam. Jesus foi fiel. E aqui eu quero ir caminhando para os últimos momentos desta pregação, para dizer a cada um dos irmãos que estão aqui, também para você que nos acompanha na sua casa, no deserto que nós estamos atravessando, seja fiel. Ei, não caminha debaixo da visão, caminha debaixo da fé, caminha pela palavra, porque se a palavra nos dá certeza de que nós venceremos o deserto, as provas e as dificuldades da nossa vida, é porque com certeza nós sairemos vencedores deste combate. Se nós temos a certeza de que a terra que mana leite e mel está à nossa espera, no deserto sejamos fiéis, porque só pode alcançar a terra prometida aquele que atravessa o deserto. Neste período quaresmal, nós vivemos com Jesus este tempo de provas, vivemos este tempo de tentação.
Quando a quaresma termina, nós nos encaminhamos para a Semana Santa e vivemos ali, ou celebramos o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E Jesus é aquele que não somente perseverou ou permaneceu no deserto ali das tentações, mas ele foi fiel na cruz, porque ele tinha certeza de que a morte não teria a última palavra, e ele venceu. O Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E aqui eu quero falar diretamente ao seu coração. Repito, você que tem vivido este tempo de deserto, você que talvez tenha vivido este tempo de cruz, no qual você diz, nossa, minha cruz está pesada demais. Você que talvez tenha vivido até um tempo de morte na sua vida, uma morte espiritual, já não reza mais, se distanciou de Deus, se distanciou do Evangelho, perdeu ali os seus valores, como nós estamos vendo a própria inversão de valores na sociedade que nós estamos vivendo, uma cultura de morte, querendo ali ser instalada, e nós cristãos assumindo ali também este combate. Ei! No tempo do deserto, no tempo da tempestade, da prova, da cruz, vamos aguentar firmes, porque há um Deus que luta conosco, Ele assume a nossa causa, Ele luta em nosso favor, mas Ele não nos tira da luta, Ele continua lutando conosco. Este tempo de escola do deserto é um tempo que precisa fazer de nós, homens e mulheres, melhor. Há grandiosas promessas de Deus para a sua vida, mas seja fiel, persevere. Tudo ao seu lado pode estar querendo conspirar contra. Eu acho que essa promessa já era. Eu acho que essa promessa já foi enterrada. Não, você pode até ter enterrado promessas de Deus para a sua vida, mas chegou o momento de nós desenterrarmos, porque Deus não é homem de meia palavra para mentir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Chegou o momento de se ressuscitar promessas, de ressuscitar sonhos, de ressuscitar o querer de Deus para a nossa vida e não permitir que as dificuldades do deserto tenham a última palavra. Guarda no teu coração essa certeza. A terra que mana leite e mel, a terra das promessas de Deus, está à espera daquele que é fiel. Com Jesus, sem medo, enfrentemos o deserto, com a certeza de que a vitória já está reservada para nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Você que também está aí na sua casa, eu te convido a um ato de fé. Se levanta, ressuscita, se põe de pé. Até quando você vai viver nesta amargura? Até quando você vai viver ali, permitindo com que as tuas dificuldades esmaguem você? Não! Mostra para elas em quem você colocou a sua confiança. Nós te colocamos, Jesus, à frente de todas as necessidades da nossa vida. Vem neste deserto conosco, nos conduza para as tuas promessas. Nós queremos caminhar contigo na certeza de que não seremos derrotados, porque o Senhor caminha conosco. Vamos cantar e nós vamos orar com esta canção, e nós vamos permitir que o Senhor trabalhe em todas as realidades da nossa vida.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Você pode cantar com entusiasmo, com poder, com autoridade esta canção. E os teus ouvidos, Você pode rezar com ela. estão sensíveis É para isso. ouvir meu clamor. Estão sensíveis para ouvir o seu clamor. Posso até chorar, Creia nisso. Mais alegria. mas a alegria vem de manhã. És Deus Isso. de perto. É Deus de perto. Ele vê, Ele ouve, Ele desce. Nunca mudaste. Tu és fiel. Tu és fiel. Levanta bem alto os teus braços. Você que está aqui, você que está em casa, Deus de canta. aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Deus que não é homem pra mentir. Diga, tudo pode. Tudo pode passar, Tudo pode. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa. de promessa. Deus que não é homem para Deus que mentir. não é homem pra mentir. Tudo pode. Tudo pode passar. Tudo pode. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Antes de nós voltarmos a cantar esta canção, você que está aqui, permaneça com seus braços levantados. Você que está em casa, eu convido você, manda o seu pedido de oração. Manda o seu pedido de oração. O call center aqui da associação está à sua disposição para poder acolher tudo aquilo que você deseja apresentar diante do Senhor. No texto que nós trabalhamos na nossa pregação, Deus viu, Deus ouviu os clamores do seu povo. Eleva os teus clamores, eleva os teus clamores. O que tem te pisado, o que tem judiado de você, o que tem ferido a sua dignidade, é momento de colocar tudo isso para fora. Põe para fora. Você que está aqui vai colocar isso para fora orando. Você que está em casa, mandando o seu pedido de oração. Nós vamos convencer a nós mesmos que nós depositamos a nossa fé num Deus de perto, num Deus que vê, num Deus que ouve, num Deus que desce, num Deus que caminha conosco pelo deserto, num Deus que entra conosco e permanece na terra prometida. Nós queremos ver todas as promessas de Deus se cumprindo sobre nós. Vamos orar em línguas, vamos orar no Espírito, que a força do alto seja derramada sobre nós. Deus está ouvindo o clamor de uma pessoa que nos assiste. Você tem vivido um tempo de escuridão terrível na sua vida. Você tem vivido uma depressão profunda. Por vezes você já pensou em acabar com o seu sofrimento, em tirar a sua vida. Você sintonizou aqui no programa, buscando uma resposta, buscando uma esperança para você continuar a viver. E o Senhor está dizendo para você: eu te vi, os meus olhos te alcançaram, eu ouvi os teus clamores. Não desista de você, porque eu te amo e eu não desisto da sua vida. Eu não desisto de você. Essa era a resposta que você precisava para sair desta situação,
para dar a volta por cima e recomeçar. Que este momento seja um momento de recomeço. Ainda que estivéssemos rastejando pelo deserto, uma força sobrenatural vem sobre nós. E nós vamos continuar rumo às promessas de Deus na nossa vida. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Vamos cantar isso. Sei que os teus olhos, isso, Ele tem olhado para você. sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ele está ouvindo porque Ele está perto. Posso até chorar. Então chora, põe para fora, Mas sem emocionalismo. Mas a gente sabe que essa é uma dimensão nossa. E as lágrimas muitas vezes é uma forma de orar. Quando nos faltam as palavras, quando acabam as palavras, é com lágrimas que muitas vezes nós oramos. Tu és fiel. Vamos declarar isso, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Creia nisso. Tudo pode passar. Até o deserto passa. Até o deserto passa. E as promessas de Deus estão à espera de você. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aplauda, glorifique ao Senhor. Eleve o teu louvor, você que está em casa. Deus está cuidando de você. Pode aplaudir mais o Senhor.